estar aqui na casa do Senhor é uma honra, uma responsabilidade muito grande trazer a palavra de Deus. E nessa responsabilidade, eu quero dizer que eu sou grata ao Senhor. Sou grata a Ele, porque existe uma promessa estabelecida. E eu creio que são nas poucas oportunidades que nós não recusamos que Deus vai nos aperfeiçoando cada vez mais. Amém? Eu gostaria que a amada igreja abrisse sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 5. Amém? Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Versículo 4: Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, diga, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, glorificando o nome santo do Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar. A presença do Senhor é real, e Ele tem falado desde o primeiro momento em que a nossa pastora se ajoelhou para orar pelas nossas vidas. Amém? Amados e queridos irmãos, igreja do Senhor, nós que estamos aqui nesta noite, cultuando nesta terça-feira nesse lugar, nós sabemos que esse culto ele é direcionado para as mulheres, mulheres guerreiras, mulheres virtuosas, mulheres ao qual o Senhor chamou para ser edificadoras. Aleluia! Esta palavra Deus ministrou ao meu coração. Missionária, mas o que tem a ver mulheres com esta palavra que fala de um homem que era endemoniado, que vivia preso, cadeias espirituais o prendiam por muito tempo. Eu creio, igreja, que Deus ele tem as suas formas de trabalhar, as suas formas de falar, as suas formas de se revelar para cada um de nós. Amém? No livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos conta uma história de um homem que vivia numa cidade chamada Gadara. E este homem, ele vivia por muito tempo possesso por espíritos imundos. E a palavra de Deus diz que naquela região, as pessoas que estavam ali, que observavam no seu dia a dia o seu comportamento, essas pessoas elas ficavam aterrorizadas, porque por causa do comportamento daquele homem. Mas a palavra de Deus vem nos dizer que a população, a sociedade a qual ele vivenciava ali, prendiam ele, amarravam ele com grilhões, com cadeias, mas nada disso podia suportar a força que aquele homem tinha. Tinha perdido o seu controle mental, porque quando o inimigo, a amada igreja, ele entra na vida do ser humano, quando ele toma a tua mente, você perde o controle, você já não sabe mais o que você está fazendo. A palavra de Deus diz no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 27, não deis lugar ao diabo. E eu, quando leio essa passagem, eu fiz uma pergunta e eu disse para o Senhor: Senhor, na tua palavra não diz, Pai, qual foi o motivo pelo qual este homem ficou endemoniado. A palavra de Deus não nos revela, mas eu estudei esta palavra e o Senhor me deu a revelação de que naquela cidade havia um problema político e econômico, e as pessoas elas viam que a situação do país, daquela província, não estava boa. E aí os conflitos começaram a aparecer, começou a aparecer a escassez, a fome, quem sabe a miséria. E eu imagino que dentro do
coração deste homem brotou uma certa revolta. Porque quem é, amada igreja, que mora em um lugar, um ambiente, e se sente feliz em estar ali passando uma crise, passando uma adversidade, uma dificuldade financeira. Então eu imagino que existiu uma certa legalidade para que este homem, ele pudesse ser possesso por espíritos imundos. E eu imagino que por algum momento da vida deste homem, ele deu lugar ao diabo. Ele deu legalidade para que o espírito maligno de Satanás viesse trabalhar no seu coração. Deus já está falando com a igreja. Se você estiver ligado, você vai entender a revelação da palavra. Aleluia. Então, eu imagino que por causa dessa circunstância, por causa dessa dificuldade, ele deixou por algum momento que essa brecha viesse se abrir ao seu coração. E ele fosse possuído por esses espíritos imundos. E agora ele vai ser orientado por esses espíritos imundos a morar em cemitérios, nos montes, no meio dos sepulcros. E agora já perdeu o controle na sua mente, porque o diabo faz isso. Ele faz com que nós, todas as vezes que nós deixamos Satanás trabalhar no nosso coração e na nossa mente, nós perdemos a visão espiritual. Nós já não sabemos mais aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, porque nós estamos desorientados. E é Satanás que nos conduz agora, já não é mais o Espírito Santo de Deus. É por isso que a palavra de Deus nos diz, nos orienta, para que a gente não venha dar lugar. Mas qual é o momento, missionário, que eu dou lugar para Satanás? É quando eu não guardo a minha língua. É quando eu não guardo o meu coração. Alguma coisa acontece e eu não me controlo, eu começo a comentar, eu começo a falar, eu falo mesmo, eu comento mesmo, foi assim, foi assado, foi cozido. Por isso que Deus alertou na semana passada para a igreja, foi o despertamento que Deus deu para cada um de nós, que nem tudo aquilo que a gente pensa, a gente tem que sair falando. Nem tudo. Se não edifica a tua vida, então guarda a tua língua. Se não edifica a vida do teu irmão, então guarda o teu coração. Porque o teu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tu não foste chamado para levar contenda. Não. Tu foste chamado para um diferencial nesta terra. Entenda o teu propósito no lugar onde Deus te colocou. Quando você passar a entender o propósito no qual o Senhor te chamou e te colocou, você vai, a partir deste momento que cair na sua ficha, não, o Senhor